Sim, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Marcos. Então, a gente já sabe, né? Pega lá aquele nosso velho cuscuz, nosso caderno, nosso cafezinho. E vocês sabem também que agora tem que pegar lá o seu livro e a sua camisa do Corinthians, que é para dar sorte. Professor, mas eu não sou corintiano. Tudo bem, eu te perdoo, não vamos brigar por causa disso, tá? Vamos aqui agora saber qual vai ser o nosso tema de hoje. Vamos aprender sobre o quê? Pessoal, é o seguinte... hoje nós falaremos sobre esta habilidade. Professor, que coisa que eu não estou entendendo. Meu amigo, você precisa entender o que está ali em amarelo, não. Você só precisa entender isso aqui. Que hoje nós vamos analisar os efeitos de sentido decorrentes do emprego de determinadas palavras e expressões com sentido denotativo e conotativo. Professor, não sei o que é isso, não. Meu amigo, você vai saber agora. Vai relembrar, na verdade, o que é agora sentido denotativo e conotativo. Porque eu sei que vocês já viram. Certo? Então, vamos aqui entender nessa aula de hoje o que essas palavras com sentido denotativo ou conotativo, o que elas expressam dentro de determinado contexto, dentro de determinadas situações, certo? Inicialmente, devemos relembrar o que é uma palavra com sentido conotativo. Palavra com sentido conotativo é simples, ó. É aquela linguagem em que a palavra é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Professor, o que é isso? Meu amigo, simples. Quando eu tenho uma palavra que ela não está ali no seu sentido original, está apresentada em um outro significado, que não é original dela, nós dizemos que aquela palavra ou aquela expressão está no sentido conotativo, certo? Então, sentido conotativo, sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Aqui no sentido denotativo, é a linguagem que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real, objetivo. Então, quando imagine que vocês abrem lá o dicionário e pesquisem alguma palavra, por exemplo, a palavra casa. E lá vai ter várias acepções do que é casa. Então, aquele sentido real daquela palavra, óbvio que dependendo do contexto, pode significar duas coisas. Pode ser a casa ou casar, né? Lá ali é o sentido literal da palavra, então o sentido denotativo. Então, aquele sentido real, que você conhece a palavra, ela chamamos de sentido denotativo. E conotativo, sentido figurado. Professor, ainda está meio confuso. Vamos aqui agora para algo que eu gosto sempre de mostrar para meus alunos, que eles acabam compreendendo. Que é você associar o seguinte. Temos aqui, professor, quando que eu vou relembrar que algo é conotativo e vou lembrar que algo é denotativo? Simples, quem foi meu aluno sabe disso aqui já. Sentido conotativo, pessoal. Associe essa inicial aqui da palavra, esse com, sentido conotativo é aquele sentido que você não sabe direito o que significa, tá meio estranho na frase, tá meio ali sem entender, a pessoa não tá aparecendo que é o sentido real dela. Então, sentido conotativo, lembre-se de sentido confuso. Então, conotativo, confuso ali com a mesma inicial. Então, quando você vê uma palavra com sentido meio confuso, epa, já sei, sentido conotativo, certo? E denotativo, pessoal, associa a inicial, o de. Então, quando você vê uma palavra com sentido denotativo, é porque aquela palavra em si já está com seu sentido de verdade. Então, o sentido verdadeiro dela é o sentido denotativo. Então, conotativo, sentido confuso, denotativo, sentido de verdade da palavra, o sentido real dela, certo? Com essa dica aqui fica mais simples de você lembrar o que é algo conotativo e o que é algo denotativo, certo? Vamos agora aqui ao exemplo para a gente entender quando que essa palavra está no sentido real ou não. Temos aqui duas frases. A bomba explodiu várias caixas eletrônicos e na segunda, a notícia é uma bomba para a população. Temos aqui duas palavras exatamente iguais, meu amigo. Bomba e bomba. Professor, qual que é a palavra com sentido conotativo e qual que é a palavra com sentido denotativo? Se prestar atenção, a primeira frase tem: a bomba explodiu vários caixas eletrônicos. Peraí, bomba, o que é bomba? Bomba eu sei, bomba é aquele negócio que explode, não. Ou aquela coisa que come. Aquele negócio que come ali é um salgado, tá? Também é chamado de bomba, mas é uma outra situação, não está no sentido verdadeiro. Porque bomba a gente associa quase sempre, né? Óbvio, a algo que explode. Então, nesse caso aqui, na primeira frase, a bomba explodiu? Sim, então, então se explodiu vários caixas eletrônicos, eu sei que essa palavra bomba, ela está no seu sentido de verdade, ó, sentido denotativo. Então é a segunda, a notícia é uma bomba. O
que quer dizer que a notícia é uma bomba? Que a notícia foi muito impactante, que a notícia causou muita repercussão. Então, nesse sentido aqui, ela não quer dizer que explodiu nada. Não quer dizer que a notícia explodiu alguma coisa. E sim que ela teve uma outra repercussão, uma grande repercussão. Então, aqui eu tenho a notícia é uma bomba porque ela não está no sentido de verdade. Então, ela está no sentido confuso, sentido conotativo, certo? Aqui temos mais duas frases. O vento forte varreu o telhado das casas. E a segunda, minha mãe mandou eu varrer a casa. Associe o seguinte, o que é varrer? Se eu varrer, eu sei o que é. Quando eu tô aqui em casa aqui, todo dia, se eu não varrer a casa aqui, meu amigo, o cabo de vassoura estrala nas minhas costas. Mais ou menos isso. Então, varrer é você pegar a vassoura e sair varrendo, limpando algo. Na primeira frase tem, o vento forte varreu o telhado. Então quer dizer que o vento pegou uma vassoura e saiu varrendo o telhado, limpando? Óbvio que não. Na segunda, minha mãe mandou eu varrer a casa. Opa, se mandou eu varrer, então varrer no sentido literal da palavra, de realmente limpar a casa, certo? Então perceba o seguinte, que temos aqui as palavras varrer, e perceba que o que está no sentido de verdade é a segunda, ó, que quando minha mãe mandou varrer a casa. Então, varrer, sentido notativo. Obviamente que o fato do vento varrer, obviamente que não vai ser o sentido de limpar algo, e sim de destruir, levar basicamente todo o telhado das casas. Então, sentido varrer, confuso, sentido conotativo, certo? Aqui temos uma tirinha para a gente entender essas expressões conotativas e denotativas. Na tirinha tem o seguinte, sabe quando uma música gruda na cabeça e o outro diz não? Dessa vez estou com uma música bem gosmenta, ele não quero saber. É aquela senhora, não, e aí ele diz, só basta você me ligar. Eita aí, professor, isso aí até eu lembrei. Meu amigo, então, mas não fique dançando em casa não, tá? Então perceba o seguinte, quando ele fala aqui, lá na primeira tirinha, sabe quando uma música gruda na cabeça? Gruda, a gente já sabe o que significa. Quando ele diz que grudou na cabeça, não é o sentido de algo ficar apregado nele, em si. Em si, ele quer dizer que não sai, que ele não consegue esquecer. Então, grudou na cabeça, então você sai cantando ela do nada. Você está em casa do nada, fazendo qualquer outra coisa do nada, vem um trecho da música, você fica cantando. Rapaz, essa música não sai mais da minha cabeça. Então, é algo que não esquece, você não sai da sua mente. Tranquilo? Na segunda tirinha ele até diz, ó, dessa vez estou com uma música bem gosmenta, ou seja, uma música que realmente não está saindo da minha cabeça, que toda hora eu estou relembrando ela. Então temos ali a palavra gruda, que não está no seu sentido real, tá? No sentido que? Sentido confuso, sentido conotativo, que significa algo que não sai, que não esquece. Na próxima temos aqui, a égua chegando para o H e dizendo, se lembra de como você prometeu que se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas? Ele, sim, até agora eu só tenho vivido um conto de terror. Eita, aí pegou pesado, né? Então, observe que temos duas expressões, agora não é a palavra, e sim a expressão. Temos a expressão vida de conto de fadas e temos a expressão vivido um conto de terror. Então ela cita dois contos, um conto de fadas e um conto de terror. Analise a tirinha, que agora essa aqui eu vou dar um tempinho para você responder, e você vai tentar me dizer, óbvio que eu não vou ouvir, mas você vai tentar gritar daí até eu tentar ouvir. Você vai me dizer o que significa conto de fadas dentro desse contexto e o que significa conto de terror dentro dessa situação. Pensa aí um pouquinho. Bora lá, o que está significando a expressão conto de fadas e o que significa a expressão conto de terror? Pensem aí. Leia com calma, com atenção. Percebam o seguinte, na primeira tirinha, quando a égua chega para H e diz, se lembra de como você me prometeu que se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas? Ou por que seria um conto de fadas? A gente já tem que começar a associar. Que conto de fadas, o que tem muito? Tem princesa, tem rainha, a pessoa tem bruxa, tem também. Mas nesse caso aqui, quando ela diz conto de fadas, tem sempre o que? Um final feliz, sempre uma história linda por trás. Então, quando ela diz que ela teria uma vida de conto de fadas, ela quer dizer que ele prometeu, tá? Que ela teria uma vida tranquila, feliz, maravilhosa.
E obviamente quando ela fala que só tem vivido um conto de terror, seria o oposto. Conto de terror tem o quê? Muito suspense, tem ali aquela morte, aquela situação ruim. Então nesse caso ela está dizendo, né, que não tem vivido o seu conto de fadas, esse conto de terror, que nesse contexto significa uma vida triste, desagradável ou intolerável, que ela não está meio que suportando mais. Então perceba o seguinte, que aqui não foi usado somente uma palavra, e sim uma expressão conto de fadas e a expressão conto de terror, certo? E perceba também que não está no seu sentido literal. Indo aqui agora para esse trecho do poema, Carta a Luiz de Álvares de Azevedo. Ele diz: sinto no meu coração a necessidade de amar, de dar a uma criatura este amor que me bate no peito. Mas ainda não encontrei uma mulher, uma só, por quem eu pudesse bater de amores. Olha só, o cara dizendo que não encontrou ninguém até agora, realmente muito difícil a situação dele. Mas aqui, olha o que acontece. Temos dois verbos, tem uma palavra, bate. Uma criatura, com necessidade de amar, de dar a uma criatura este amor que me bate no peito. E logo abaixo temos aqui, ó, que não encontrou ninguém por quem ele pudesse bater de amores. Pensem o seguinte, analisem a situação e me digam o que significa a expressão bate e o que significa a expressão bater. Está no sentido literal? Está no sentido de verdade da palavra, no sentido denotativo, ou está no sentido mais confuso, no sentido de conotativo? Pense que eu também vou dar um tempinho para vocês responderem. Então vamos lá, vamos agora entender o que significa essas expressões. Se prestar atenção, quando ele fala que sente no coração dele uma necessidade de dar a uma criatura este amor que me bate no peito, então ele quer dizer o quê? Que esse amor dele, que está guardado, bate no peito. Não, opa, detalhe. Então o que ele quer dizer com essa expressão? Que bate no peito dele. Simples, pessoal. Ele quer dizer que o amor dele está ali dentro, guardado, querendo sair. Tá? Então bater no peito, nesse caso, o amor dele é porque está ali dentro, guardado, querendo sair para encontrar alguém. E na segunda, quando ele fala que ainda não encontrou uma só por quem pudesse bater de amores, não quer dizer que ele vai espancar uma mulher não, tá, meu filho? Não vai entender errado. Ele não quer dizer isso, até porque seria preso. Ele quer dizer que não encontrou alguém por quem pudesse bater de amores, ou seja, não encontrou alguém por quem pudesse se apaixonar, não encontrou alguém com qual ele pudesse distribuir esse amor. Então percebam que essas expressões, apesar de terem ali o mesmo verbo, bater e bate, elas acabam tendo significados distintos, tá? Então perceba que não estão no seu sentido literal, tá? Estão no sentido de confuso, sentido conotativo. Castro Alves, o livro e a América. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Perceba que é o seguinte, aqui temos algumas expressões, ó. Olha o que ele fala. Por isso, na impaciência desta sede de saber. O que seria esta sede de saber? Sede de saber, pessoal. Imagine, pessoal, eu sei o que é sede. Sede é quando eu quero beber algo e aí eu não estou ali e procuro e não tenho, então acabo tendo sede. Nesse caso, essa sede significa exatamente isso? Óbvio que não. Quando ele fala que tem essa sede de saber, pessoal, é esse desejo, essa vontade de saber. Então, a palavra sede não está no seu sentido literal, tá? E sim no seu sentido conotativo. Na próxima temos aqui Retrato de Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos de força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face.
vamos aqui que tem alguns trechos que a gente deve entender o que significa, que não está no seu sentido literal. Aqui, pessoal, tem a expressão que ela não tinha esses olhos tão vazios. Mas como é que pode ser um olho vazio? É um olho que não tem nada dentro? Aí pensem, né? Pensem um pouquinho. E ela até diz que também não tinha esse lábio amargo. O que é esse olhos vazios e lábio amargo quer dizer dentro do contexto? Primeira coisa que deve entender é o seguinte: estão no sentido literal? Não está no sentido literal. Quando fala que ela não tinha esses olhos vazios e não tinha nada amargo, perceba que ela está descrevendo toda a situação em que essa mudança, em que ela percebeu que ficou velha e foi envelhecendo, que houve mudanças nela. E não só em relação à velhice, em relação a outras situações, que ela fala de tristeza, ela fala de algo vazio, ela fala de algo frio. Então, nesse caso aqui, pessoal, as expressões vazios e amargo, que está em relação a olhos, em relação a lábios, significa que ela não tenha mais essa perspectiva, que ela está triste. Então demonstra que houve essa mudança e que ela foi entristecendo, certo? Então, vazios, em relação a olhos vazios, algo que não tem mais perspectiva de nada, e esse lábio amargo também, essa tristeza, tá? Essa coisa ruim, que é amargo, a gente associa, amargo é algo com gosto ruim, certo? Indo lá para a página 152, a gente já tem esse poema aqui. Para quem acompanhou minha última aula, sabe que esse poema aqui, em linha reta, ele vai descrever a situação em que o lírico diz que ele é uma pessoa, vai sempre se descrevendo que é uma pessoa ruim, uma pessoa que comete erros, e diz que as pessoas que chegam até ele dizem que são pessoas boas, que não cometem erros, tá? Então, no decorrer dessa página, no decorrer desse poema, lá na frente teremos aqui, na página 156, a atividade. E na terceira questão tem o seguinte: observe como o eu poético se dirige aos seus interlocutores ou àqueles que o criticam. E ele fala: ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Letra A. No contexto do poema, o termo príncipe é usado em seu sentido literal? Explique. Então, pense um pouquinho, eu vou dar um tempinho para vocês responderem e tentar analisar o que significa. Mas para isso, ó, detalhe, voltem lá na página 152 e vejam lá toda a situação. Quem acompanhou a última aula já entendeu basicamente o que o poema está dizendo. Então, voltem na página 152, leiam ali um trechinho e respondam aqui a letra A rápido. Bora lá! Então vamos lá agora entender o que vai significar essa palavra príncipes. Se prestar atenção, pessoal, bem aqui, lá na continuação da página 152, em que ele vem lá se descrevendo, dizendo que é uma pessoa ruim, que a gente já sabe que aqui, ó, nesse trecho, ele mostra os seus erros, os seus defeitos, e aqui ele já vem dizendo que as pessoas que se dirigem a ele são pessoas que sempre dizem que são pessoas boas, que não cometem equívocos. Tanto que aqui ele vai e meio que expressa que estou farto de semideuses, tá? E logo à frente aqui na continuação ele diz: quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não a violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal, ou seja, todo mundo diz que é o ideal, que são perfeitos. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos. Opa, então ele está chamando todo mundo de príncipes aqui, tem que lembrar. Isso aqui, pessoal, temos um vocativo, certo? Que é aquela ideia de chamamento. Ó príncipes, vocês aí que são todo mundo perfeito. Então percebam o seguinte:
Na terceira, quando ele fala exatamente essa expressão, ó príncipes, a palavra príncipe, ela está no seu sentido literal? Não está. É meio que uma crítica, uma ironia, tá? Então, quando ele fala que, ó príncipes, chamando todo mundo de príncipe, porque são perfeitos, o que ele quer dizer? Ele, obviamente que não está no sentido literal, ele usou o termo exatamente para ironizar as pessoas que se julgam perfeitas, tá? Todo mundo se diz perfeito, ele chamou de príncipes. Indo para a letra B, temos o seguinte: de que maneira os versos comprovam sua resposta? Pessoal, aqui é o seguinte: como que vai comprovar nossa resposta através desses versos que foram apresentados? Se prestar atenção, aqui, olha o que ele diz: arre, estou farto de semideuses. Temos duas expressões, arre e expressão farto. A gente sabe o seguinte: a expressão arre, pessoal, para vocês que são ali mais jovens e sempre estão ali pelas redes sociais, a expressão arre, ela equivale a quando você está meio chateado, você, não gostei de nada. Então, ela equivale a essa expressão arf. Então, esse arf que você utiliza indica o quê? Que você não gostou de algo, indica esse desprezo, indica essa coisa que você não gostou. E quando ele diz que está farto, o que é o farto? Farto tem a relação com fartura, que é você estar cheio de algo. Nesse caso, não em relação à comida, ele está farto de semideuses, que pessoas que são praticamente deuses, que são perfeitas. Então, nesse caso aqui, a expressão farto significa cansado ou aborrecido, certo? Então, perceba o seguinte, que de que maneira comprova a resposta? Através das expressões arre e da expressão farto. Arre e farto, que significa que ele está cansado ou aborrecido dessas pessoas que sempre se dizem perfeitas, certo? Lá na letra C, tem de que forma o título do poema pode ser associado à ironia usada pelo eu poético. A gente já sabe que o poema, tá? O título do poema é poema em linha reta, tá? Então, a expressão poema em linha reta, o que acontece? Qual é a relação dela com a ironia que foi utilizada aqui pelo eu lírico, quando ele diz, todos semideuses, todo mundo é perfeito. Então, perceba o seguinte, que no título, o que seria uma pessoa em linha reta? Seria aquela pessoa altamente correta, que não comete erros. Então, nesse caso aqui, de fato, são pessoas que não cometem erros ou são pessoas que se dizem que não cometem erros? Óbvio que são pessoas que se dizem que não cometem erros. Por isso que ele acaba ali ironizando. Então, na letra C temos o seguinte: como que aparece essa ironia? É através do que? Das ironias que ele mostra que as pessoas são falhas, tá? Que as perfeições não existem. Então, na ironia que ele utiliza das expressões, chamando elas de semideuses, chamando elas de pessoas perfeitas, pessoas que são íntegras, e ele demonstra essa ironia através disso. E através da ironia, ele vai demonstrando que as pessoas são falhas, que as pessoas não são exatamente como elas dizem, certo? Lá na questão 4, logo abaixo, né, temos aqui: o eu poético afirma que tem enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. O que seria enrolar os pés publicamente nos tapetes das etiquetas? Aqui a gente vai ter que entender o seguinte, que, voltando aqui um pouquinho, ele diz o seguinte, ó, começando daqui, ó, na segunda estrofe, ele diz: e eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente é sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado, olha só, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, tá? Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso. Então, o que ele quer dizer que é com isso? Que tem enrolado os pés nos tapetes das etiquetas. Vamos lá relembrar de algumas situações para vocês entenderem. Quando ele fala o seguinte, enrolar os pés em algo, imagine que você está andando e você vai lá, enrola os pés e cai. Enrolar é você atrapalhar-se com algo. Enrolar em algo é você acabar tropeçando em alguma coisa, você obviamente vai acabar caindo. Então, o que ele quer dizer com isso? Enrolar os pés em alguma coisa. Simples, meu amigo. Ele quer dizer que ele tem atrapalhado ou se confundido com alguma coisa. Então, ele tem se atrapalhado sempre com algumas coisas. Até porque ele já demonstrou que ele é humano, que ele não é perfeito igual as pessoas dizem, tá?
ou se dizem, na verdade. Na letra B tem o seguinte: o que significa tapete das etiquetas? Para essa questão aqui, eu vou dar um tempinho para vocês, que essa aqui era um pouquinho mais simples, mas na letra B, o que significa tapete das etiquetas? Aí você, a dica é o seguinte, ó. A dica tá aqui, ó. Etiqueta, lembre-se, o que seria uma pessoa com etiqueta? Pessoa, não sei, lembra, pesquise um pouquinho rapidinho, pergunte aí a quem tá próximo. Pessoa, o que seria uma pessoa com etiqueta? Lembre-se o seguinte: pessoa com etiqueta é aquela pessoa que, não vou dar a resposta, mas você pensa aí que já eu vou dizer. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a letra B. Voltando, bora lá. Quando diz que ele tem se enrolado os pés nos tapetes das etiquetas, lembre-se, etiqueta, pessoal. Quando diz que uma pessoa tem etiqueta, significa que a pessoa é muito formal, que uma pessoa é meio chique, que uma pessoa tem uma certa grife, entre aspas. Então, quando a gente fala que o que significa tapete das etiquetas, ou seja, significa o seguinte, que são essas regras. Então, tapete seria algo que você tem que pisar, etiqueta, algo que é formal, então seria pisar nas regras, seria você andar literalmente nas regras. Então, expressão tapete, etiqueta significaria basicamente essa formalidade, essas regras que existem dentro da sociedade, certo? Indo para a letra C, essas expressões estão sendo usadas em sentido conotativo, ou seja, indicam linguagem figurada. Isso aqui é uma afirmação. O que elas expressam a respeito do eu poético? A gente já sabe que no decorrer do texto, o eu lírico, o eu poético, ele vai demonstrando que existem pessoas que se dizem perfeitas e ele vai lá confessando os seus erros. Então, o que quer dizer? O que essas expressões que a gente acabou de ver aqui diz a respeito do eu poético? Simples, ó. Que ele não é uma pessoa perfeita, ele já disse isso, que ele comete erros, não se sente à vontade diante de certos comportamentos sociais, que no caso são essas regras, que ele não se sente tão à vontade, tão tal que ele tropeça, ele vai tropeçando esses tapetes das etiquetas, que a gente já sabe que são essas formalidades, que são essas regras. Então, percebam que ele deixa claro através dessas ironias, dessas expressões que estão no sentido conotativo, que ele não é perfeito, que ele sim comete erros, ele confessa os seus erros, diferente de outras pessoas. Tranquilo? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido ali o sentido conotativo, o sentido denotativo. Então, lembrem-se, para isso requer treino. Então, esse treino é o que? Fazer as outras questões que vocês já sabem